Pronto, está gravando. Vamos esperar a Larissa entrar. Que coisa estranha. Bom, deixa eu só perguntar, só para checar, vocês receberam o e-mail que eu mandei com os slides hoje? Mandei 2 minutos antes de começar a aula. Hoje eu não recebi e-mail, professor. Não, né? Tá. Não, tranquilo. Ah, a Larissa voltou. Vamos lá. Professor, só como comentado, eu te mandei um e-mail com as demandas que eu tinha te passado aqui, só para não ficar confuso, tá bom? Já está no seu e-mail. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Valeu mesmo. Beleza? Ninguém recebeu. Maravilha. Tá. Não, eu tentei mudar o sistema de envio. Depois eu envio direito do jeitinho que eu estava fazendo, mandando 7 e-mails com menos e-mails adicionados. Beleza. Vamos lá. Não recebeu? Beleza. Aula 10. Então, professor, alguma dúvida? Na plataforma só aparece até o módulo 4. Terá mais alguma atividade? Vou ver. E eu escrevi errado aqui. Iniciamos o módulo 5 de políticas públicas. Não, tem o 6 e o 7 é de políticas públicas, que a gente começa hoje. Washington Oliani, ele mandou alguns artigos, um artigo e uma tese, que são muito interessantes. Achei muito legal. Washington, obrigado por ter enviado. Achei muito interessante. Mostrou aqui a formação das ilhas, né? A partir da fissura. Elas não estavam orientadas, né? Muito legal aqui. E a formação, só para comentar aqui, achei essa figura demais. Dá para ver bem que quebrou a quebra do material. Quando você vê a fissura, você vê a fissura desse lado, a fissura do outro lado e o bulk ainda não atingido pela degradação. Achei muito bonito, achei bem legal mesmo. Obrigado, Washington. E aí, em relação... E o Washington mandou um artigo também, publicado na Polymer Bulletin, com o Lugão, né? O Washington e o Lugão. E aí o André... E agradeço, Washington, obrigado por ter compartilhado. E o André mandou esse comentário. Pode ser um bom exercício revisar o resumo do estudo na aula e fazer uma explicação de alguns detalhes para quem não é especialista. Pode ser mais fácil de entender. Como o material foi mencionado na aula do professor Walter, fica a sugestão. Aí a minha dúvida era, André, você queria que comentasse aquele material do Crazy, da formação de fissura, pontos fibrilares e potenciais nanoplásticos, ou esse aqui? Deixa eu voltar para a nossa aula aqui. Eu tinha entendido que eles eram mesmo, mas agora eu descobri que eles não são, né? Mas quando eu entrei no link do estudo do Walter, o resumo lá abstrato achei bem interessante, mas confesso que eu não consegui entender tudo que estava escrito, né? E aí eu achei que valeria a pena pegar mesmo lá aquele texto, colocar ele na tela e a gente reler ele para passar alguns pontos que são interessantes, inclusive das análises ali, né, do Eptirus, do microscópio eletrônico e tal. E tem algumas coisas de 20 quilo, não sei, alguma coisa, enfim, isso é uma medida que eu não entendi muito bem. Ó, eu fiz um resuminho daquele artigo numa apresentação que eu fiz no Helena Nano. Espera aí, deixa eu chegar aqui. Aqui. Então, deixa eu só mostrar. Então, esse artigo, a gente mostrou, só fazer um resuminho, a questão do crazy, que é um fenômeno que a gente tem quando a gente aplica tensão num polímero, em alguns polímeros, polipropileno é um deles, e a gente fez uma analogia com a formação desse crazy num contexto em que você não tem um estímulo mecânico feito externamente ao polímero, mas um efeito mecânico acontecendo dentro do polímero durante o processo degradativo. E aqui tem um resuminho que está no artigo, que eu acho que vai ajudar, que isso aqui é o que acontece naturalmente, quando eu tenho a peça está
sofrendo tensão, porque ela está segurando alguma coisa. Então, ela está sofrendo tensão em 2 vetores, né? Então, ela está segurando alguma coisa em outra, e essa outra coisa está sofrendo uma tensão. Então, qualquer plástico estrutural vai passar por isso. Então, ou a gravidade está segurando uma sacola, o peso que está dentro da sacola está empurrando para baixo pela gravidade, e você está segurando essa sacola, então você tem uma tensão para cima, você está segurando, e outra para baixo, que é o peso do material que está na sacola. E qualquer outra coisa que tenha uma função estrutural ou de performance mecânica, você vai ter uma situação dessa. Quando você tem isso, e começa a formar uma falha, de maneira muito microscópica, a gente tem esse tipo de formação. Alguns vasinhos, microvases, a gente pode chamar de vazio, que não é a tradução de vase, mas é como se fosse um vazio. E apesar da similaridade aí da escrita. Você tem esses buracos. Esses buracos, eles vão se expandir. Então, qualquer defeito vai gerar aí uma falha na superfície. Essa falha vai ser expandida. Conforme você tem eles na sequência, o espaço, o material que tem entre eles, acaba formando essa estrutura que a gente chama de ponte fibrilar. Essa ponte fibrilar vai ficar bem bonitinho nos slides seguintes. Essa ponte fibrilar, basicamente, é o que sobra de plástico. Então, você tem o vazio crescendo, porque você tem o estímulo mecânico, você está deformando, aquele vazio vai aumentando, porque você está tensionando e o material cedeu. Se o material não ceder, não forma, né? Mas se ele ceder, ele vai ceder desse jeito. Começa a formar um vazio, esse vazio vai aumentando, o vazio vai gerando outros vazios do lado, e o material que sobra gera essa tal da ponte fibrilar. Uma continuação dessa fibrilação é aqui, ó, a formação do crack. Que é o quê? A ponte fibrilar começa a quebrar. Os vazios vão juntando. Esse é o nascimento da fissura. É o crack formation. Então, essa fissura vai ter isso aqui. Isso aqui é um monte de fissura. Nossa, é um material bem degradado. Estou fazendo isso agora. Estou aqui em Campinas agora, a gente está analisando dentro da fissura. Não agora, né? Agora eu estou aqui com vocês. Mas a gente está fazendo experimento lá. E aí, dentro da fissura, a gente consegue ver essa ponte fibrilar lá embaixo. Então, essa imagem à esquerda é esse processo já acontecendo, já consolidado, assim, já aconteceu faz tempo. Quando você entra aqui no A, é bem de cima, uma magnificação menor, eu aumento a magnificação, vai para B, aumento mais ainda a magnificação, vai para C. Então, você vê que essa barra aqui embaixo, ela mede 5 micrômetros. Então, isso aqui, ó, essa fissura tem um pouco mais de 5 micrômetros. E aí, lá embaixo, dá para ver as pontes fibrilares finais. É o que sobra, é o que acabou, é a última resistência para essas paredes não se afastarem, porque essas paredes estão se afastando. E por que elas estão se afastando? Porque o material degradado, ele fica cristalino, como a gente viu na aula de degradação. O material cristalino, ele é um material com menos volume. Então, a massa amorfa, ela se organiza de um jeito em que ele vai ocupar menos volume. Se ocupar menos volume, se eu tenho, sei lá, se eu tenho uma massa polimérica aqui, que está separando esses 2 domínios cristalinos. Então, esses 2 domínios amorfos. Esse domínio e esse domínio ficam cristalinos, eles diminuem de volume. A massa que está no meio do caminho, ela vai ser tensionada, porque esse cara aqui reduziu o volume, esse aqui reduziu o volume, a massa que está ligando essas 2 regiões, ela vai ser tensionada para esses 2 vetores, mais ou menos como acontece aqui, na sacolinha, com o peso que eu estou carregando. E aí, eu tenho a formação do vazio, a formação da ponte fibrilar, da ponte fibrilar eu tenho a formação do crack. E aqui é a parte final, é a ponte fibrilar que está quebrando para dar espaço para essas paredes irem embora e a fissura se ampliar. Essa aqui da direita é uma ponte fibrilar que está acontecendo. Ó, vocês podem ver, aqui é 5 micrômetros, isso aqui é um pouquinho menor do que esse espaço entre as 2 paredes aqui. Aqui 5 micrômetros é um pouco maior do que essas 2 fissuras.
essa fissura é uma fissura que já está consolidada, está acontecendo, né? Dá para ver o buraco, mas tem muita ponte fibrilar no comecinho, perto da superfície. E aqui dá para ver bem a floresta de ponte fibrilar que a gente tem, várias. A gente consegue ver, eu até me arrependi depois, a magnificação dos dois está diferente. Esse D deveria ter vindo antes do C. Por quê? O D mostra uma ponte fibrilar recém-quebrada. Ela não quebrou no momento em que eu estou tirando a foto. Não foi isso. Acho que não foi isso. É muito pouco provável que tenha sido isso. Mas isso é uma ponte fibrilar que foi quebrada, mas a estrutura do polímero, a conformação da cadeia polimérica ainda não mudou para um estado de menor energia que vai fazer a deformação. Então ele não quebra e cai na hora. Ele quebra, leva um tempo para a cadeia chegar numa nova conformação de menos energia, porque ela estava sob tensão, então ela estava alinhada, estirada, e ela vai para esse caso aqui, ó. Então, esse sujeito dobradinho aqui e esse aqui dobradinho, provavelmente são frutos de uma ponte fibrilar que quebrou. E essa foto ela é muito bonita, porque esse cara aqui, ó, provavelmente é uma ponte fibrilar quebrada ao meio. Dá para ver bem a impressão que dá, é uma hipótese, é que essa ponte fibrilar é mais larga e ela quebrou ao meio, mostrando esses resíduos aqui, ó. E se isso aqui tem alguns nanômetros, esse cara aqui tem pouquíssimos nanômetros. Então é bem fina a ponte fibrilar. Tudo bem? Então, até aqui, isso é um resuminho desse artigo. E aqui é um assunto que eu ainda não publiquei, que é o assunto que a gente está olhando aqui. E aí eu mostro depois que eu publicar. Não posso deixar gravado aqui, né? Tá bom? Posso mostrar depois da aula, quando a gente parar a gravação. Professor, esse era o estudo que o senhor mostrou na apresentação, e ele está sendo conduzido pelo senhor ou por outro, ou orientado pelo senhor? Qual? Esse trabalho que eu mostrei já está publicado, já foi feito, eu que fiz, e foi junto com uma aluna, a Amanda. E outros professores, Wagner Botaro, Ana Paula Leme, Sandra Cruz. E o que vocês estavam querendo provar no estudo? Basicamente, era só uma observação da quebra das pontes ou ele tinha alguma tese? A gente observou a quebra das pontes e o que a gente queria falar é que o processo de crazy, que acontece quando você tem estímulo mecânico, pode acontecer com o estímulo mecânico invisível, entre aspas, né? Que é o estímulo mecânico natural da diminuição de volume pela cristalização. O ponto, sim, o core do paper, como novidade, é a diminuição de volume como fonte de estímulo mecânico. Ah, legal. Esses eram plásticos supostamente já degradados, né? Não, supostamente não. Comprovadamente, por vários modos, já degradado. Porque era fundamental que a gente provasse que já tinha havido a degradação. Ah, legal. Legal. Esse é o ponto. Esse trabalho que a gente está fazendo agora também é um trabalho para mostrar a formação de nanoplásticos a partir da degradação natural, sem ser a degradação acelerada. Tanto que esse trabalho... Aqui, ó. A gente, inclusive, nessa palestra aqui, onde eu falo desse tipo de abordagem, a gente brinca, né? Porque a gente fala, vou até colocar no modo de apresentação, a brincadeira é que a gente fala que na literatura o que a gente tem é moagem criogênica, assim, sendo fundamental. Você coloca uma temperatura de 77 Kelvin, que é quase menos 200 graus centígrados, joga uma energia de moagem ultracentrífuga, ou seja, uma moagem violenta, temperatura baixíssima, nenhuma das duas coisas, o estímulo mecânico e a temperatura acontecem naturalmente, e aqui um modo semelhante. Então, são dois trabalhos que mostram estudo de nanoplástico, que eles chamam aqui, ó, True to Life, e aqui eles não falam no título, mas eles também argumentam que esses são nanoplásticos ambientalmente relevantes. E a gente brinca falando, aí nessa apresentação eu brinquei falando que essa técnica de bater cada vez mais forte é antiga, e aí eu proponho essa abordagem que a gente continuou. Isso a gente está fazendo agora.
Então, os slides que eu mostro, que eu vou mostrar depois que eu parar de gravar, para quem tiver interesse, é justamente o que a gente está estudando agora. Ficou claro, André? Sim, ficou bem claro. É que essas fotos de microscópio eletrônico são bem interessantes, né? Um mundo que a gente não Lindas, né? conhece. Eu acho fantásticas, elas são maravilhosas. Mas obrigado. Qualquer dúvida, a gente conversa aí depois. Fala, Glaucia. Legal, obrigado. Não vai avisar que o Washington tá com a mão levantada tem um tempinho. Ah, eu ia chamar ele agora. Obrigado, Glaucia. Oi, Washington. Muito legal o seu artigo também, hein? Olá, professor. Bom dia a todos, né? Inclusive, eu citei, né, essa questão, né, desse artigo, porque nós fizemos, na época, né, filmes, né, de polipropileno e colocamos numa Instron, né? E nessa Instron tem um forninho e aquecemos o filme a 170 graus e fizemos o tracionamento do filme. Evidentemente, tivemos várias perdas, né? Foi bem difícil, mas conseguimos fazer o tracionamento sobre uma temperatura de 170 graus, né, de filme, e obtivemos aí um alinhamento, né, da cristalização, e eu consegui tirar uma foto que está no artigo, né, no FM, o nanoscopo 3 da Vico, na época, né, e vimos estruturas nanométricas, né, de cristalização, tá? Umas bolinhas ordenadas, né? Eu vi. Tá bem bonito. E isso aí talvez colabore aí, né, para futuramente aí para o artigo, né? Que foi fantástico aquele artigo que vocês do grupo, né, fizeram, né? E na época também eu tinha na verdade foi de uma dissertação de mestrado minha, né? Na época tinha a curiosidade de entrar dentro da fissura, tudo, né? Mas como tudo vai caminhando para outro sentido, né? Eu não pude dar prosseguimento nesse estudo, né? Eu acho bem interessante que recentemente agora, né? Praticamente agora, vocês estão tendo essa observação. Eu acho bem importante, né? Achei bem legal, vai contribuir sim. Já peguei para ler. Eu li de ontem para hoje, dei uma lida, né? Olhei as figuras, o FM estava bem bonito. Inclusive, E até se eu não peguei ainda, mas eu vou olhar para ver e certamente vai ajudar. Principalmente a parte do stretching lá. Eu até fiquei pensando se você tinha feito infravermelho da parte do estirado. Fiquei curioso com isso. certo. Mas achei bem legal. Vou olhar com cuidado e certamente vou citar nos trabalhos. Muito obrigado por mandar. E com relação àquelas fotos no corte transversal, né? Que lá foi da minha dissertação de mestrado, uma pequena parte, né? Em que nós fizemos os corpos, eu fiz o corpo de prova, né? O gravatinha tipo 4, tá? Foi feito o envelhecimento em uma estufa com circulação de ar. Esse polipropileno não é um polipropileno comercial, né? Tá certo? Nós conseguimos o esfera com pouca aditivação, não era uma aditivação, era aditivação só de processo. Por isso que foi possível fazer em pouco tempo, né? 20 dias, né? Uma temperatura relativamente baixa, que foi 90 graus, né? E no corte transversal a gente sofreu muito, né? Porque normalmente a gente não conseguia fazer o corte transversal sem esfarelar, sem quebrar tudo, né? Conseguimos fazer esse corte transversal direitinho, né? Com o auxílio aí de um disquinho diamantado, né? Foi possível fazer e obter aquelas microscopias, né? Na época, pode-se fazer aquela microscopia óptica, por exemplo, né? Mas não tínhamos um microscópio óptico tão relevante, né? Então fizemos no próprio eletrônica de varredura e obtivemos aquelas informações vistas aí, né? Bem significativas, né? Até o De Paoli, que participou da minha banca, falou, né? Comentou que seria nossa, que interessante isso daí, né? Esse resultado, né? Mas a vida segue, né? A gente vai indo para outros caminhos aí, né? Eu fui mais para a área de nano, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer, né? Para vocês. Obrigado. Muito legal. Ali, né?
para essa aula, essa matéria tão importante, né? Com o conhecimento que você tem, né? De redação tão relevante, e associar, né? Com a parte biológica, né? Para a gente, né? Que é mais, na área de materiais, mais difícil, né? Então, esse link, né, essa ligação, eu acho relevante. Tá? Eu estou acompanhando as aulas aí com muito interesse. Muito obrigado, muito legal que você está acompanhando e contribuindo com a gente, Washington. Obrigado pelos comentários de hoje e pelas perguntas que você tem feito nas outras aulas também. Está sendo muito positivo. Eu só peço perdão pela pergunta lá do ftalato, né? Que na verdade, eu me enrolei ali no PET, no PVC. Na verdade, era para o PVC, né? E eu falei do PET, né? E na verdade, é bem interessante. Lembrei. Você se esclareceu muito bem, né? Que a questão do PET, né? Ele está ligado, né? O ftalato é ligado, então ele não vai contaminar, né? Ao contrário Sim. do PVC, né? Que o ftalato, o PVC tem uma TG muito elevada, né? Para diminuir a TG, tem que tem que colocar bastante plastificante, né? No caso aí, o ftalato, né? E Sim. contribui aí para negativamente, né? Para o ambiente, né? Sim. Okay. Mas foi muito legal. Obrigado, viu, Washington? Ok. E manda um abraço ao Lugão aí. Ok. Obrigado. Bom, vamos continuar aqui. Aula síncrona, está aqui. Do Washington, beleza? Esclareceu. Excelente contribuição do Washington aí. E esclareceu o André. Camila, como podemos interpretar as diferenças na capacidade de adsorção? Eu adorei essa pergunta. Como podemos interpretar as diferenças na capacidade de adsorção de microplásticos envelhecidos para o mesmo contaminante? Quando alguns estudos mostram uma diminuição e outros um aumento dessa capacidade. E aí ela cita aqui, estudo 1, estudo 2, e aí eu vou fazer o comentário. Então ela citou, eu não peguei esses artigos, não deu tempo. Como eu expliquei para vocês, eu faço na noite anterior à aula, né? Mas, nesse caso especificamente, eu estou aqui em Campinas, fiz agora de madrugada. Aqui, ó, ela coloca, por exemplo, no caso do poliestireno com tolueno, um estudo aponta que o envelhecimento reduz a dissorção, enquanto o outro indica um efeito oposto. Na minha experiência, em outras áreas que não a sorção, a gente sempre tem essa possibilidade para polímeros, para estabilidade, que é a minha formação. A gente tem também, em análise termogravimétrica, determinados compósitos, né? Quando você aumenta a complexidade, né? Um polímero mais um outro indivíduo, que acaba formando uma estrutura compósita, né? Que é um compósito, pode ser uma blenda, ou seja, mais de uma estrutura. A gente sempre observa isso. Tem assim, fibra de Curauá com PP, aumenta ou diminui a estabilidade. Você vai achar paper que aumenta, paper que diminui. O que você tem que ver é achar tendências. Mas por que isso? Porque você tem N componentes que podem influenciar, entre eles, o tipo de envelhecimento, o armazenamento da amostra, as condições do envelhecimento, ou as condições do processamento, quando não é o caso de envelhecimento, que é o caso de compósito que eu falei, sendo que todos estão sendo expostos à análise de estabilidade, ou seja, o envelhecimento é a medida, não é a preparação da amostra. A gente sempre tem isso, que acontece quando a gente subestima a complexidade do tema. Às vezes não é subestimar, mas às vezes é não conhecer ou não ter, às vezes até quem conhece não pega qual é a variável que está influenciando, que a gente chama às vezes de variável indeterminada.
Oi, gente, eu vou aqui tentar entrar em contato com ele, ver se ele tá com sinal pelo celular. E não tem como assumir, não. Não dá para substituir o professor. Pô, Glaucia, mas consegue, vai. Deixa para próxima. Mulher de pouca fé. A gente acredita em você, a gente vê o mesmo brilho do professor em você. A gente acredita. Ah, e essa apresentação, de qualquer maneira, só ele tem acesso, então nem tem como. Gente, aproveitando aí, bom dia a todos. A gente então não tem acesso ao quiz 4, o 5 e o 6, não é isso? Oi, Aline, voltei. Legal. O quiz 4 vai entrar essa semana. O 5, o 6, eles vão entrar também. Eles vão entrar em breve. O 7 vai começar agora. Estava vendo aqui. Nós estamos atrasados. Não é a UTGA, sou eu que estou atrasado. Só para. Ótimo. A gente achou que era esse problema. Não, a UTGA está fazendo tudo certinho. Agora que eu me toquei que eu estou atrasado. Obrigada. Então, isso vai entrar em breve atualizado. Tá bom? Obrigada. Obrigado a vocês. E desculpa aí ter caído. Em que momento eu caí? O que eu estava falando? Está falando de distorção na parte de analisar como que foi o ambiente, no sentido de que como esse material ficou exposto. Eu não tinha falado ainda sobre fazer uma meta-análise da literatura. Eu acho que não. Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui. Pelo menos você caiu para mim nesse momento. Talvez também. Tá. Confere, caí antes. Foi nesse momento mesmo? O que eu estava aqui, deixa eu só... Eu fiquei ouvindo uns barulhinhos, eu falei, tem muito barulhinho acontecendo aí, deixa eu entrar lá, e aí eu vi que eu estava fora do ar. Tá aqui. Então, o que eu estava comentando para Camila é que se há na literatura... Então, fazendo um resuminho, é possível... Cadê meu laserzinho? É possível que sejam as condições experimentais, que elas modulam a degradação, algumas condições geram reticulação, outras condições geram perda de massa. Dependendo da aditivação, do tipo de aditivo que você tem, eu já vi de tudo. Já vi ter muita carbonila e pouca hidroxila. Já vi ter muita hidroxila e nada de carbonila. Isso a gente explica com alguns aditivos específicos, uma aditivação menos completa, você pode gerar esse tipo de coisa. E você tem, às vezes, aditivos que nem tem a ver com degradação, com estabilização, e podem influenciar porque eles ocupam a superfície. Então, você tem N coisas acontecendo. Inclusive, Camila, uma coisa que alguns pesquisadores têm estudado, mas eu não tenho visto muitos artigos sobre isso, mas eu sei de colegas que estudam, a influência dos aditivos que migram para a superfície, porque antes de ir para o meio, eles ocupam a superfície. E por particionamento, como vocês viram na aula de toxicidade, eles invadem o meio. Esses caras que estão na superfície, eles estão competindo pelos sítios sortivos e eles diminuem a absorção. Então, às vezes, não é nem a degradação, o tipo de degradação, às vezes, é o tempo que ele está envelhecendo. Os outros aditivos que estão indo para a superfície são apolares, eles vão ficar lá e de lá ninguém tira. Então, acaba influenciando na capacidade absortiva. Então, existem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode tentar preparar uma pequena digestão ou tentar uma extração branda com algum solvente não tão agressivo para poder tirar parte dos potenciais aditivos na superfície. Então, tem uma série de questões para levar em consideração. E uma coisa que me fascina quando o tema começa a ficar amadurecido na área é justamente pegar os artigos que apresentam esses resultados contraditórios e fazer uma análise crítica. E eu estava comentando no momento que eu percebi que possivelmente tinha caído a rede,
eu estava comentando que se isso não vira um artigo, com certeza vira um trecho na tese ou dissertação, tá ok? Porque isso é uma coisa que a gente gosta de ver no aluno, esse amadurecimento de fazer uma avaliação crítica da literatura. Então, se você é uma pesquisadora do PPG-CTA, certamente você já pode encaminhar aí uma revisãozinha para a literatura. Se você é uma aluna de mestrado ou doutorado, eu colocaria uma análise crítica, essa ponderação aqui, se você trabalha com sorção, isso está associado ao seu trabalho, essa pergunta está associada ao seu trabalho, eu colocaria essa análise crítica no texto, tá bom? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, entre em contato, eu te ajudo. Beleza. Aí aqui os estudos que a Camila citou. Oi. Continuando com essa questão da sorção, eu trabalho com sistema de sortivo e o que a gente sempre fala é, quanto mais sítios, digamos assim, mais amorfos possíveis, né, a gente vai ter um excesso superficial naquela região. Tendo em vista que esses aditivos e muitos desses polímeros, às vezes, num meio natural, ele está sujeito a muitos intempéries, principalmente, tipo, processos, mais para aditivo, né? Processos oxidativos ou algo do tipo, como isso influencia, por exemplo, a absorção de elementos potencialmente tóxicos num meio natural, não, tipo, em um teste? Vai influenciar tudo. Se você tiver a questão do amorfo cristalino, vai influenciar. E você tem a formação de amorfos em algumas... Você tem a formação de domínios cristalinos na superfície, em alguns casos. Assim, você nunca pode contar, devido à complexidade da formulação do que a gente encontra, você nunca pode contar que, por exemplo, todo polipropileno vai formar domínio cristalino. Acho que eu já citei algumas vezes nessa aula, a professora Sandra Cruz, lá da UFSCar de São Carlos, a gente colabora bastante. Ela tem um resultado recente com degradação por UVC de polipropileno, num projeto que ela fez, que ela começou na época do Covid, que era para esterilizar a sala de hospital com UVC, né? Que a gente teve essa questão de esterilizar, porque ele poderia depositar em superfícies, aí você encosta e pega, leva a boca e você está contaminado com Covid. E ela tinha esse trabalho. E esse trabalho, essa ação de esterilizar algum ambiente com UVC, teve muitos trabalhos com essa abordagem. Desculpa, balançou a mesa aqui. Isso gera degradação dos polímeros do meio. Então, se você tem, entre pacientes, que esterilizar um quarto de hospital, toda vez que você muda paciente, você está antecipando o fim da vida útil dos polímeros. E nesse estudo, para um polímero, ela viu diminuição de massa molar, não formou fissura e não aumentou cristalinidade, e a gente ficou assim, que é isso? Pode ser, inclusive, que o polipropileno tenha sido vendido como polipropileno e ele seja um copolímero, ele seja um polipropileno copolimerizado com outra coisa. Então, a complexidade é bastante grande se você não domina a matéria-prima que você está usando, que acontece quando a gente trabalha com poluição plástica. Então, tudo isso vai influenciar. Aditivos que você não sabe se estão lá, presença de copolímero, pode ser que aquele material no infravermelho ele dê polipropileno, mas ele seja um copolímero, e outras complexidades. Então, tudo isso influencia, Guilherme. Fazer trabalho de sorção com microplástico, cuja origem você não conhece, é coisa de herói. Tem que fazer, mas realmente dificulta muito a explicação. Mas aí, então, a gente pode considerar que ele acaba absorvendo esses contaminantes e pode ser, tipo, meio que também um meio de propagação também, né? Porque sim, uma vez que você tem contaminantes que são dissolvidos num solo e dali não saem, uma vez no microplástico ele pode ser carregado. Uma vez no microplástico, encontrando as condições ideais, ele vai ser descarregado, sim. Perfeito, obrigado. Não, tranquilo. E você tem como testar essas hipóteses. Assim, é um trabalho insano, né? Mas uma coisa que eu fiz num trabalho foi expor o microplástico a um solvente brando. Então, no caso, era um contexto em que ele poderia ser dissolvido em água, porque era o meio de exposição aos nematóides, a água em contato com o microplástico. O que a gente fez para testar se havia aditivos sendo lixiviados, porque a gente não tinha parque instrumental para isso, a gente extraiu, entre aspas, né? A gente submeteu o microplástico a uma lavagem com álcool.
Porque se ele vai particionar em água, ele é apolar, porque o plástico era apolar, mas ele tem um particionamento em água. Se você submete ele a uma lavagem com álcool, com etanol mesmo, comum, ele vai sair mais, ele vai sair melhor no álcool. Então, ele diminui o particionamento e foi o que a gente observou. A toxicidade do nematóide diminuiu. Então, aplicando essa abordagem para o seu contexto, não tem nematóide, mas você está testando a sorção. Se a sorção tem um determinado valor, um microplástico de origem desconhecida, que você pegou em algum lugar, que você pegou uma peça plástica e fez o estudo de sorção, você pode tentar fazer essa lavagem para ver se você tem uma população de aditivos ocupando a superfície, influenciando a sua sorção. Mas é um tiro no escuro, mas é uma abordagem que eu acho que é uma abordagem válida. Tá bom, Guilherme? Obrigado, professor. Valeu, Guilherme. E eu vi que tem uma pergunta aqui. Professores, conhecem algum artigo que mostre essa substituição de tipos de plástico? A indústria vende gato por lebre? Não, não é bem gato por lebre, porque eu acho que até nem vale a pena. É uma questão de... eu acho que tem tudo a ver com uma coisa que a gente vai discutir, que é a transparência química. Que não há o hábito de se mostrar o que tem dentro. Você diz o que... O polímero, isso é lei, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Você tem que colocar o simbolinho de reciclagem com o numerinho. Ou com o simbolinho, mas é comum você ter um copolímero de PP sendo vendido como PP, porque o maior componente é o PP, e é mais fácil dizer que é PP do que dizer que é outra coisa, porque não tem como você dizer que é outra coisa, porque não se estabeleceu a rotulagem, entre aspas, né? Ou seja, não se estabeleceu a abertura dos componentes daquele plástico. E veja, vai ser impossível, pelo menos para o consumidor, acompanhar a rotulagem de tudo, mas no B2B, né, business to business, você vai ter que abrir a composição dos produtos que estão sendo vendidos, mesmo que sejam para fazer coisas que não são o produto para o consumidor final, que é o caso da embalagem. Então, a embalagem também vai ter que ter a transparência. Então, a gente não tem essa informação. É um problema que tem desde a época que eu estudava degradação, e não tinha nada a ver com poluição plástica. Sempre que eu no começo da minha carreira, que eu fiquei trabalhando em degradação, estudar um modo de fazer os plásticos durarem mais. Hoje eu sei que isso é bom em contexto muito recortado. Agora, nessa época, a gente já sofria com essa falta de informação. Então, você sempre tinha que fazer uma caracterização muito rigorosa. E a Aline pergunta se a gente queria algum trabalho. Cara, não sei indicar. Era um problema, era uma coisa que eu estava discutindo com a Sandra mesmo, que tem muita informação que é do dia a dia, que é da experiência, que é de conhecer as fábricas, porque justamente esses processos que têm a ver com a formulação, eles não são transparentes. Então, o que a gente sabe é o que a gente sabe de ir visitar as empresas, de falar com as pessoas, não tem artigo sobre isso. E me mata é que não tem nem artigo técnico, não tem nem, assim, uma recomendação técnica de uso, apontando formulação. Eu, pelo menos, desconheço, eu busco. Mas como eu não sou da área corporativa, pode ser que eu esteja buscando o lugar errado. Se alguém souber, aí eu agradeço. Mas artigo, trabalho científico sobre essa diversidade, eu não sei indicar. Eu sei indicar que, por não ter trabalho sobre essa diversidade na formulação, é um indício de que falta essa informação. E não é só você que pergunta, é um monte de gente. Então, falta realmente. A gente precisa ser alimentado com essa informação sobre a formulação. Beleza. E a Camila termina perguntando, já existem tendências conhecidas sobre como fatores, como pH, salinidade, temperatura afetam a dissorção em microplásticos envelhecidos? Eu fui olhar, tem muita coisa, não em microplástico, mas pH, temperatura e outros fatores, em sorção em geral, achei milhares. Fui fazer um recorte para microplásticos, achei alguns. Não sei se chega, não lembro se chega em dezenas, mas coloquei essas palavras, sorption, pH, sorption, temperature and microplastics, no título, não achei. Mas pH achei, e aqui tem outras coisas, ó.
por exemplo, pH, aging and competitive sorption. Quando eu falo competitive sorption, entram aí os aditivos que estão ocupando a superfície. E tá aqui, ó, achei esses 3 só para pH. E então tem. Sobre degradação, não sobre sorção, mas degradação com esses fatores, eu cito a Graziella da FURG, Graziella Pinho. Tá bom? Mas tem sim. Dá uma fuçada, eu achei esses 3, coloquei no slide, vou mandar para vocês depois. Mas é só colocar lá. Coloquei as palavras-chave, eu acho que você pode colocar outra. Salinidade eu não coloquei. Aí você insere no lugar de pegar, você vai acabar encontrando. E eu fui direto no título. Eu acho que para você ter... Eu acho que seria mais interessante, que eu queria, né, ver direto, assim, com mais calma e tempo, você pode colocar no Topics, que abrange o Abstract. Aí você consegue ver com mais detalhes aí, esses fatores influenciando sorção. Mas, assim, com certeza tem, muita gente estudando o tema. Gleice Aquino. Gleice, professor, pelo fato de haver uma variação muito grande sobre as concentrações ambientalmente relevantes nos diferentes habitats, há algum estudo ou dados que informem que acima de X valor é considerado como ambientalmente relevante? Pensando no fato de experimentos em laboratórios, porque no slide mostrado na aula sobre essas variações de microplástico por litro, informa que, por exemplo, em estuários, a concentração varia entre 10 a menos 3 até 10 a 3. Então, são 6 ordens de grandeza. Então, pensando em um experimento em laboratório, onde o intuito seria fornecer o microplástico para o animal se alimentar, qual seria a quantidade ideal a ser fornecida de microplástico para esse animal? Cara, essa pergunta, Gleice, eu acho que, não sei se eu falei, mas costumo falar quando a gente fala de microplásticos ambientalmente relevantes. Vou mostrar alguns slides de uma apresentação que eu fiz no ESIMP, que foi um evento lá na USP em 2023. Foi um evento excelente, estou esperando eles fazerem o próximo, que foi um encontro só sobre microplásticos. Bom, a minha sugestão é você pegar o contexto. Então, lagos tropicais. Você tem artigos, esse artigo mesmo que eu mostrei, ele tem um levantamento esse artigo já tem, acho que uns 2 anos. Então, acho que valeria a pena até dar uma olhada se tem outros artigos tão completos quanto aquele, mas aquele de Kultnick é o mais completo que eu já vi. Esse artigo, ele tem no material suplementar todos os pontos que estão lá na tabela, no gráfico, eles estão numa tabela do Excel, com o DOI de cada artigo, e a concentração que eles tiraram de cada artigo. Então, é questão de ver. Tem lá o lago, né? Tem as regiões de solo, sedimento, se é lago, se é pond, se é pântano, se é oceano, eles têm lá separados. Lá na tabela, você consegue pegar essa separação e veja as concentrações que fazem sentido para você. Vai dar trabalho? Vai, porque se de repente você quiser ver tropical, não sei se tem tropical ali. Tem clima temperado? Não sei se tem. Não sei se separa por país, mas caso você queira fazer essa busca, eu recomendo sempre, para você usar uma concentração ambientalmente relevante, não só pegar na literatura o primeiro valor que aparece numa revisão sistemática, o primeiro valor médio que aparece numa revisão sistemática. Você tem que fazer o recorte do seu interesse e determinar a concentração relevante. E se não houver concentração, a concentração que você deveria ter de informação nesse contexto, na literatura, aí você tem que fazer um monitoramento ou pegar um contexto assemelhado. Ou aí sim, você pode tentar pegar um valor médio, fazer um gradiente no seu estudo e explicar, olha, não tem na literatura esse tipo de contexto. Eu quero usar uma concentração ambientalmente relevante. Então a gente pegou o valor médio desse outro contexto, que é similar, e aí você vai argumentar e escolher a concentração em cima da literatura. É o que eu faria. Eu considero o contexto e pego o recorte que é relevante para a minha pergunta. Isso é a primeira pergunta. E aí, existe algum polímero que seja ideal para ser utilizado em experimentos laboratoriais com animais? Ou depende muito de qual pergunta estou fazendo no trabalho? Depende da pergunta.
tá ok? Aí eu coloquei 3 slides do eSimp, em que eu mostrei, se eu não me engano, foram os slides que estão na apresentação, mas eu lembrei disso aqui, coloquei, que são as minhas teimosias aí, que é o pessoal que fala, quero usar uma concentração ambientalmente relevante, e tem essa situação que a Gleice colocou aqui. Aí eu pergunto, e a predominância do poliestireno? Porque o poliestireno, do modo como ele é usado, ele não é ambientalmente relevante. E a predominância de microplásticos pristinos, eles não são a predominância no meio ambiente, mas eles estão predominando a literatura. E o número insano de diferentes formulações, que é desconsiderado, porque a gente nem sabe a formulação, porque essa informação não faz parte das informações que são entregues junto com o plástico. Então, você pode estar usando... Você está usando um polipropileno que você comprou pristino da Braskem. Na Europa, eles podem estar comprando, caso a Braskem tenha uma planta na Europa, não sei se tem, mas imagina uma outra, troca por outra petroquímica que tem planta em 2 diferentes lugares. Essa planta vai entregar um polipropileno na Europa com uma formulação diferente da formulação que ele vai ser entregue no Brasil. Provavelmente, não posso dizer com certeza, mas não dá para dizer com certeza que vai ser a mesma formulação. Você compra da mesma petroquímica, o mesmo material, em diferentes continentes, provavelmente a formulação vai ser diferente, porque as condições ambientais são diferentes. E até as condições de acesso às substâncias usadas como aditivo. Então, você pode encontrar diferentes formulações. E aí, a gente já falou hoje sobre potencial influência disso na sorção. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando você fala em ambientalmente relevante. E o que todo mundo fala, primeira coisa é concentração ambientalmente relevante. E os outros fatores de relevância ambiental, eu vejo muito pouco considerados. Aí, a abordagem favorita, esse é o terceiro slide que eu peguei, e o último dessa apresentação no eSimp, que eu achei que respondia a sua pergunta, é levar em consideração aonde está sendo importante. Então, por exemplo, a gente tem 2 trabalhos de mestrado, com a Maria Rosa e a Natália, trabalhando o tempo de residência em animais, em invertebrados. E aí o formato é relevante. Então, não adianta você pegar, assim, essa pergunta que a gente está fazendo agora, não nos importa nem o tipo de polímero. Se vai ser poliéster, se vai ser poliamida, não importa. O que importa para a gente é se ele vai ter uma flutuância neutra no aquário e se é fibra, e o tamanho da fibra. Nesse caso específico, para essa pergunta específica. Então, nem me importa que polímero é. Dependendo o polímero, se esse polímero ele flutuaria, mas com a formulação ele acaba ficando no meio do caminho, e a gente não está estudando a ecotoxicidade, não me importa o aditivo, não me importa o polímero, me importa se ele vai ter flutuância neutra, me importa se é fibra. Ponto. Outras perguntas derivadas desse primeiro trabalho podem ser que me obriguem a colocar outras complexidades, outros fatores no microplástico que eu estou usando. Mas, se eu quero saber se está entupindo o órgão, e se eu quero saber o tempo de residência, a gente escolheu fibra e fechou em fibra. E acabou o resto, não leva em consideração. Nem a degradação, que é uma coisa que eu quero muito estudar, mas são 2 mestrados, o mestrado é curto, então a gente tirou a degradação porque seria um modo de ver fragmentação no animal. Não fez parte da nossa hipótese para esses trabalhos, ele ficou fora. A superfície é relevante, no caso de sorção e desorção, tem que estudar abundantemente aquela superfície. O tipo de polímero vai influenciar, o processamento vai influenciar. Então, dependendo se ele foi feito por injeção, se ele foi feito por extrusão-sopro, o tratamento, mesmo que seja o mesmo polímero, o modo como ele foi feito vai influenciar nas propriedades de superfície. Até isso vai influenciar. Então, se você quebra ele em moinho criogênico, ou você quebra ele em moinho a temperatura ambiente, vai influenciar na superfície. Então, você tem que levar em consideração propriedades de superfície, além de outros fatores. Né? Então, você tem que ver o quanto é relevante na pergunta de sorção que você está fazendo. A gente teve duas discussões, Camila e Guilherme, né, sobre sorção hoje. E é isso. Toxicidade é a mesma coisa. Quero ver a toxicidade de PE. Pega o primeiro PE que aparece, joga, faz o teste de toxicidade,
não tem toxicidade, a conclusão é polietileno não é tóxico. Tem mais coisas naquele polietileno, ou não tem algumas coisas naquele polietileno que poderiam influenciar na toxicidade. A toxicidade, ela vai ser regulada, o acesso ao vetor, que está medindo a toxicidade, é regulada por água ou regulada por tecido apolar, tecido adiposo. Não sei, mas dependendo disso, dependendo do estudo, se a via de acesso é água e o elemento tóxico é apolar, pouca chance de dar um resultado fidedigno e você não está medindo muito bem aquele aditivo. Entendeu? Então você tem que também estudar a formulação do material e ter certeza daquilo, porque só o plástico pristino não é considerado um vetor agressivo para a toxicidade, um vetor relevante, né? Pode ser também, mas dependendo do meio que você está medindo, você pode ter que levar em consideração outros fatores, tá bom? E é isso. E aqui, aqueles videozinhos que eu mostrei na aula de degradação também são bem... deixa um pouco espaço para dúvida. Se você tem qualquer processo sendo regulado pela água, se ele vai ser hidrofílico ou hidrofóbico, vai dar diferença. E um polipropileno, ele pode ser hidrofílico ou hidrofóbico na superfície, só dependendo do nível da degradação. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, essa é a pergunta essa é a resposta para a pergunta 2 da Gleice. E aí, acabou as perguntas que foram postadas. Acabaram as perguntas. É isso. Tem mais comentários aqui? Tainá aqui. Ó, professor, tem um material interessante, mas é de uma empresa super poluidora em termos de embalagens, RS. Antigamente, eu diria se era do Rio Grande do Sul, mas eu já sei que RS é um proxy de risada, né? Minha filha me explicou. É um KKK. É o KKK, né? KKK. Eu dei uma aula esses dias online e o aluno fazia pergunta, e ele fazia pergunta ou comentário, tinha um aluno que participava bem, e ele, não sei o que, KKK, e não sei o que, KKK, tudo terminava KKK. Eu fiquei na dúvida que KKK era proxy de ponto final. É muito usado. Mas legal, Tainá. Então aqui tem esse link de embalagem, super poluidor em termos de embalagem, eu vou olhar. Regras para embalagens sustentáveis, legal. Golden Rules da Nestlé. Eles falam isso de monomaterial, aqui já. De quais tipos de polímeros evitar, é bem legal, porque é da indústria, né? Legal, então tem muitos guidelines aí agora, né? O pessoal tá... Eu acho que essa discussão, pelo menos, a gente está vendo potenciais influências para o Tratado Global acontecendo a cada semana, né? Então, a gente não sabe o quanto ele vai ser forte, o quanto ele vai acontecer agora, vai deixar para o COP, para ele enrijecer mais, com mais robustez e mais fundamento, mas eu vejo, pelo menos, a vantagem é que está todo mundo discutindo, né? Então, mesmo que a empresa seja muito poluidora, ela é obrigada a abordar o tema, né? E estabelecer guidelines, né? Porque a gente está olhando, né? Então, legal. Obrigado por compartilhar, Tainá. Oi. Já que você comentou, eu estava lá agora, eu fui para Curitiba, teve um workshop do Advances in Cleaner Production, não sei se você já ouviu falar, que é daquele Journal of Cleaner Production, né? Ouvi. O Journal ouvi. E aí teve a 13ª edição e a primeira edição de um workshop de poluição por microplásticos também nos oceanos e tal. E aí tinha participação, né? Foi organizado pela Unip, PUC Paraná, UFPR, né? E tinham diversos cientistas também, enfim, da África do Sul, da Inglaterra, sabe? De Canadá, enfim, de vários lugares lá. E a discussão era exatamente essa, né? Então, o que você está falando aí, né? Será que banir algum tipo de plásticos vai resolver? Tem gente que acredita que sim, tinha gente que acreditava que não, né? Mas como era, assim, compartilhando, assim, né? Porque, enfim, eu acho legal a gente compartilhar também essas coisas para ver o que está acontecendo por aí, né? Mas pensando que aquele evento é um contexto da engenharia da produção, né? Porque são enfim, professores e pesquisadores mais da engenharia de produção que trabalham com produção mais limpa, eles pensam muito já no sentido de arrumar uma solução, sabe?
Então, eles não ficam também só falando, o problema é esse, o problema é aquele. E para a maioria deles ali, o problema não era... eu achei assim, a discussão fraca em termos de, tecnicamente, de microplástico, mas eles falavam muito que a culpa da poluição por plástico era do plástico mal gerenciado, entendeu? Então, eles não consideravam esses aspectos técnicos que a gente está vendo aqui, que são inerentes já ao próprio material, independente dele ser mal gerenciado ou enfim, né? Então, eu achei a discussão meio fraca nesse sentido, e eles estão muito preocupados em arrumar soluções, sabe? Então, do bioplásticos, então tem testes para fazer embalagem de isopor de farinha de mandioca, sabe? De amido de mandioca, então tem muitas coisas assim que são em pequena escala, né? Enfim, então, só para compartilhar. E depois que sair os anais também dos eventos, eu posso compartilhar com você, aí você manda para os alunos, eu acho que pode ser interessante também. Eu falei porque eu achei que você tinha acabado, mas depois que você... Ih, acabou minha rede? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha. Tainá... então beleza. Tainá, eu fiquei na dúvida se eu te interrompi, porque eu parei de te ouvir. Mas o barulhinho, aquele sinalzinho... Você falou que ia, quando sair os anais do evento... Isso. Você ia... Perfeito. Obrigado. Mas eu acho que o desenvolvimento de toda saída, não tem tópico que não deva ser estudado. Inclusive reciclagem química. Mas a reciclagem química, ela não está pronta. Esse é o tema mais polêmico assim, das discussões, né? Mas a reciclagem química ela é vendida como algo pronto e que já vai resolver até onde eu sei, não está pronto. E a mesma coisa, a questão dos bioplásticos. Muitas coisas a serem resolvidas com os bioplásticos antes deles virarem uma solução real. Eles são uma alternativa, mas como eu mostrei recentemente, né, naquele artigo da Chemical Engineering News, acho que eu mostrei em alguma resposta nas aulas síncronas, não adianta você diminuir a pegada de carbono, sempre adianta você diminuir, né, a pegada de carbono do plástico, mas se o material continua sendo tão tóxico quanto o anterior, você ainda tem um problema. Reduziu o problema do efeito estufa, mas você ainda, e outros problemas relacionados à pegada de carbono, mas você ainda tem o problema da toxicidade. E o cúmulo da ironia é o pessoal fazer um aditivo super tóxico a partir de matéria-prima renovável, mas o aditivo continua sendo super tóxico. Eu acho bem interessante de discutir esse tipo de tema. Obrigado, Tainá. A Gleice? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Então, é sobre o assunto. Eu queria saber se existe algum local onde a gente possa adquirir esse plástico, assim, de forma primária, que a gente tenha essas informações dos solventes, dos solutos, porque eu tinha pensado assim, em adquirir o microplástico, o polímero plástico no geral, mais comercializado nessas lojas e mandar para ser feita análise aí no Raman para poder me falar essas características e aí eu começar os testes no laboratório. Cara, eu acho que uma coisa fundamental é você pegar alguém de polímero que entenda bem de caracterização e tem algumas abordagens. Primeiro, entender bem o material, porque comprar da loja, eu acho difícil que você tenha a informação real. Eles vão falar que não tem aditivo nenhum, vão mostrar um FISPIC lá, dizendo que é polipropileno e acabou. Eu acho que você teria que pegar da petroquímica que faz. A gente já conseguiu um polietileno sem aditivo nenhum, que eles fazem para testes deles mesmos. Então, você teria que falar com a petroquímica. E tem, em geral, de interesse da petroquímica, né? É difícil que eles façam uma batelada para você se você não tem um projeto com eles. Então, a saída que eu vejo é ver com quem caracteriza muito bem, quem tem acesso à tecnologia para caracterizar muito bem o material, no tocante a aspectos que são relacionados ao seu tema. Então, por exemplo, você quer caracterizar muito bem sua superfície, é um XPS. Uma alternativa a você não ter caracterização é limpar sua superfície de algum jeito.
conhecendo os potenciais aditivos, mesmo não sabendo quais são, você pode chutar qual é o tipo de solvente para poder limpar aquela superfície. Mas o solvente vai deixar rastro também, então você tem que fazer uma validação do método. É mais complicado, mas é levar em consideração essa dificuldade. A outra abordagem é você não fazer essa análise e você trabalhar com a diversidade do mercado. Então, você tem... você quer mexer com polímero X. Deixa eu pegar todos os polímeros X que eu tenho acesso, independente da formulação, porque eu não tenho acesso a essa formulação, e deixa eu ver como é que funciona a diversidade do polímero X que eu tenho no mercado. Eu, particularmente, gosto muito dessa abordagem. Você sempre tem que ter alguém de polímeros que entenda do mercado para depois poder fazer uma discussão mais completa, para avaliar os resultados, né? Porque aí você vai ter resultados, vai ter que explicá-los. Mas eu acho que é uma abordagem muito válida trabalhar com a diversidade do mercado, uma vez que você não conhece o que tem dentro. Vocês percebem a quantidade de problema que a gente tem só por não ter a transparência química dos plásticos? Eu acho esse tema muito louco. A gente tem que saber o que tem dentro. Na última versão, a gente vai discutir nas próximas aulas a política pública, né? A gente discutiu o tratado. A última versão do non-paper, depois eu explico o que é non-paper, foi a transparência química. Não parece que ela está como algo... Ela está nos itens que o Chair elegeu como, no meu entendimento, que ele elegeu como consensuais. Eu acho que a transparência química dela a gente não escapa, ainda bem. Vai lá, Samuel. Bom dia, professor. Primeiramente, Tudo bem? agradecer ao senhor lá pela sua ajuda, né? Que o senhor me mandou um e-mail lá que o senhor conseguiu. Eu também tentando fazer o tratamento de dado lá. E até que eu consegui. Que bom que deu Aí, certo. pensando no que o senhor estava falando agora sobre os plásticos que são vendidos, né? No caso, eu não conseguiria utilizar esses plásticos virgens que a gente consegue comprar pela internet como padrão para polietileno, poliestireno, para identificação de que a gente encontra, né? Tipo, sedimentos na água. Padrão, eu acho difícil. Com o conceito de padrão, uma substância que só tem aquela mesmo, tem um controle de qualidade, que é caríssima. Eu acho que você pode usar o polipropileno ou polietileno, o material que você comprar, como controle. Você usa aquele material que você comprou, ele é o seu controle. Aí você degrada, compara com controle. Você expõe a um poluente que vai sorver, compara com controle. Você faz algum outro tratamento que não me vem em mente agora, compara com controle. O padrão, eu acho difícil, no conceito que eu tenho de padrão. Beleza. Então, tá bom? Mesmo o material da Sigma, que é vendido, ele é vendido com mais controle, com caracterização, mas eu acho, do pouco que eu aprendi, conversando com o pessoal de analítica e de ambiental, que eu não sou químico analítico nem ambiental, né? Eu só interajo muito com eles, e ouço bastante, aprendo muito. E do que eu entendi do que é um padrão, eu acho difícil, você tem que produzir realmente, você vai produzir, vai ser caríssimo produzir um padrão. Pegar um polímero pristino e chamar de padrão, acho que pode ser muito questionável. Entendi. Beleza, professor. Obrigado. Valeu, Samuel. Mais alguma dúvida? Hoje acabamos cedo. Professor, só queria saber se o senhor estivesse disponível para a gente conversar um pouquinho depois, para o senhor tirar algumas Tá bom, dúvidas do meu sem problema. projeto. Vou interromper a gravação aqui. E o André? Não, professor, já que a gente está falando aí, tem tempo aí, a gente está falando de transparência química, né, e algumas coisas nessa questão, até pegando um gancho lá do evento da CETESB, que você participou, e foi falado lá também sobre, né, sobre o decreto, acho que é o 6120, mas também aquela iniciativa da Associação Internacional de Química, né, a ICCA, né? Qual a sua opinião sobre essas iniciativas? Assim, eu acho que elas são positivas, mas elas vão andar na velocidade que a gente precisa para fazer realmente...
Não, nunca. Nunca. A velocidade que a gente precisa é muito maior do que a velocidade do andamento da projeto de lei. E, assim, tem 10 anos para você se adaptar, né? Eu não lembro. Tem um tempo... Não, desculpa. 10 anos é um tratado global, é 5+5, não pode ter mais do que 5+5. A proposta, não está decidido, né? A última proposta lá, que eu estava avaliando. A Biquim, se eu não me engano, são 3 anos. Eu não sei, mas não é para agora. Tanto que assim que foi aprovado no Senado, eu recebi um e-mail de um pessoal que faz esses levantamentos, que eu já conhecia de outra instituição, né? Então, por isso que eles me escreveram, né? Não que eu seja alguém para responder sobre essas questões, mas o pessoal me perguntou, e aí, tem uma lista já? Eles perguntaram assim, foi aprovado o REACH brasileiro, que passou no Senado, não foi aprovado, né? Tem que passar no Lula, né? Mas eles falaram, vimos que foi aprovado o REACH brasileiro, já tem uma lista para eu colocar na nossa lista aqui? Eu falei, nossa, não tem, não faz... Que eu saiba, nas discussões que eu participo, não tem lista alguma, e é justamente por isso que o meu 20 foi aprovado. Então, não tem lista, e a lista vai vir, tem 3 anos para vir. Eu acho que a lista vai haver antes dos 3 anos, a gente vai ter essa lista antes dos 3 anos, mas vai ser uma lista incompleta, certamente vai começar o sistema e vai ter adesão voluntária à entrega de informações, não tenho dúvidas. Mas a obrigatoriedade tem um período de adaptação, ela nunca vai ser na velocidade que a gente precisa. Mesmo o Plasticam, acho que eu citei aqui em alguma das aulas, certamente nas aulas síncronas, e o Plasticam, ele tem o maior grupo de substâncias, é o de substâncias das quais a gente não tem conhecimento nenhum de toxicidade. E a gente tem 10 mil e poucas sem informação, e tem 28 sob análise. Aí você vê o tamanho do buraco. Então, não. Quem está por trás da iniciativa do Plasticam? Quem está por trás do quê? Do Plasticam. Plasticam foi uma iniciativa do professor Martin Wagner, de uma das universidades da Noruega, Trondheim, acho. E é uma aluna de pós-doc dele. Foi uma bolsa que ele conseguiu, a aluna levantou 7 bancos de dados, tem um grupo. Eles fizeram uma curadoria, pegaram informações extras, pegaram os bancos de dados mais relevantes, juntaram tudo, tem um grupo de ciência de dados ali que organizou, decidiram por fazer Excel e não CSV, justamente para ser mais popular, e a continuação vai depender de financiamento, mas eu acho que vai ser fácil pegar financiamento, porque foi um trabalho muito bom, muita gente usando, e eles vão incluir normas da Anvisa na próxima. Provavelmente, acho que vai sair norma da Anvisa na próxima versão do Plasticam. Tem 29 processos regulatórios na lista, e conforme eles forem aparecendo, eles vão ser incluídos. Legal. Não, eu acho que assim, é um esforço louvável da indústria, né? Mas ao mesmo tempo é aquela história, é vendido como solução que já resolvemos todos os problemas, né? Meio 20. Não, realmente, ele é parte da solução. A gente não sabe o que a gente produz aqui no Brasil, não tem uma base de dados disso. Então, o que a gente produz ou importa. Então, é parte da solução. Agora, você falou do ICCA, eu confesso que eu não estou acompanhando o ICCA, então eu não sei da iniciativa do ICCA. ICCA, acho que é International Chemistry, alguma coisa Association. Conheço, mas eles estão não fazendo acompanhei. a mesma... Mas você conhece a iniciativa? Você sabe? Conheço a instituição, é só. Eles estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo meio que um banco de dados de... Eu vi o webinar, eu vi o anúncio do webinar. Aí eu entrei lá no site deles e dei uma olhada, assim, enfim. Mas, de novo, não sei em que velocidade está andando, né? Então é um pouco... É paradoxal, porque é louvável, mas é preocupante, porque eles estão com, vamos dizer assim, com a solução na mão, mas a gente não sabe que velocidade eles vão e qual resposta que vai ter a isso também, né? Se vai ser respostas imediatas de banimento ou não. Acho que é isso que é questionável, né? Não, e a velocidade vai depender... Debater, né? Sim, não, desculpa te interromper aqui, mas concordo. Mas eu acho que a velocidade vai depender agora de Busan. Vamos ver se sai em Busan alguma coisa definitiva.
Mas se postergar para discussões posteriores, eu acho que vai demorar mais, pelas condições globais que estão se configurando. Então, acho que vai demorar mais, a velocidade vai diminuir, não vai aumentar. Nem vai se manter. Então, depende de Busan agora. Beleza. Tá bom. Obrigado, Bom, professor. obrigado aí pelo comentário, André. Alguém mais? Alguém levantou a mão? A Gleice quer conversar, né? Mas depois de terminar de gravar? Show? Tá bom. Tá todo mundo aí? Então, vamos encerrar aqui. Eu vou parar a gravação. Eu agradeço a presença de todos. Semana que vem, também de volta. Valeu, pessoal. Obrigada, professor. Desculpa, gente, eu fiquei meio sumida aqui porque tô com um problema de internet aqui em casa, tava no 4G. Por isso Não, que... tranquilo. Foi super de boa. Beleza. Valeu, professor. Tchau, tchau, Valeu, gente. Tchau. Alguém levantou a mão?